Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Sejam bem-vindos à maior sala de aula para os concursos da advocacia pública. Eu estou ausente na última semana aqui do YouTube porque a Garganta acabou cobrando com juros e correção monetária todas as aulas que eu dei para a PGE Paraíba. Então eu precisei parar uma semana para recompor as cordas vocais e estou aqui de volta para tocar novamente o canal com análise de jurisprudência, com análises de edital, como é o caso agora. Vamos analisar a PGE Rio Grande do Sul. Existe um certo atraso na publicação dessa análise, mas eu imagino que você que queira fazer o Rio Grande do Sul enquanto procuradoria pode e deve assistir esse vídeo, porque existem questões estratégicas que eu vou tratar, coisa que você deve prestar bastante atenção se quiser estar entre os aprovados na PGE Rio Grande do Sul. Então, se você se interessa pela PGE Rio Grande do Sul, recomendo veementemente que analise comigo as principais características do edital. Pode ser que tenha alguma coisa que você não tenha visto, ou pode ser que tenha alguma coisa que você deva dar importância e que você não está dando a devida importância nessa preparação. Bom, o edital da PGE Rio Grande do Sul, o concurso é organizado pela Fundatec, que é uma organizadora de concursos, é uma banca organizadora de concursos que nem é FCC nem Sebrasp em termos de estilo de prova. Ela fica ali no meio termo. As provas que eu já analisei da Fundatec, inclusive a prova do Rio Grande do Sul do último concurso, 2014, é uma prova que tem questões bastante letra de lei e são questões até simples de responder, e tem questões que são questões mais inteligentes em termos de jurisprudência e doutrina. Então você fica ali no meio termo. A Fundatec, na minha opinião, entrega normalmente provas justas, razão pela qual você precisa, como sempre, estudar doutrina, lei e jurisprudência para o enfrentamento desse tipo de prova. Não espere uma prova que seja cópia e cola de lei, como muitas pessoas imaginam que sejam qualquer outra banca que não seja Sebrasp, e depois da Fundação Carlos Chagas ter melhorado nesse ponto também. A Fundação Carlos Chagas era uma banca que era praticamente cópia e cola de lei, hoje não é mais. Então, a Fundatec é a organizadora do último edital da PGE Rio Grande do Sul, 2014. Recomendo muito que você pegue a última prova e estude a última prova para fazer a prova que vem. É a mesma organizadora com as mesmas características principais do edital. Então, a prova anterior, embora de 2014, faz muito tempo, ela serve de rumo estratégico para você fazer a PGE Rio Grande do Sul nesse concurso atual. Vamos para as partes importantes do edital, que, como de costume, estão aqui rachuradas. A primeira parte que todo mundo gosta é a remuneração, né? 20.353 mais 6.979 a título de honorários. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp, num dos grupos da advocacia pública que eu administro lá no WhatsApp, que esses honorários estavam sendo questionados na Assembleia Legislativa do Estado. Eu não sei em que pé isso está, se esses honorários estão sendo questionados da forma de atingir efetivamente a legalidade dos honorários e eles caírem ou não. Então não tive tempo de pesquisar ainda, recomendo que você pesquise essa notícia e, nesse caso, deixe aqui nos comentários o resultado final da sua pesquisa para que a gente possa se ajudar mutuamente. A verdade é que o edital trouxe o valor de 6.979 a título de honorários, mais 20.353 a título de subsídio mensal do Procurador do Estado do Rio Grande do Sul. A quantidade de cargos, 7 cargos, o que é pouco, mas em termos de PGE é isso mesmo. As procuradorias normalmente trazem poucos cargos vagos nos seus editais, e você também tem que esses 7 cargos eles precisam respeitar o percentual de 10% para candidatos com deficiência e 16% para candidatos negros. Então, preste atenção nisso. Se você quer se tornar procurador do Estado, precisa, nesse caso, passar dentro dos cargos de acordo com a lista para a qual você estiver concorrendo. Muito bem, a parte mais importante está rachurada aqui na inscrição definitiva, realizada pelos candidatos habilitados à fase definitiva. Adianto que fase definitiva aqui é o que o edital chama de prova oral. Os candidatos precisam comprovar ser brasileiro, ser bacharel em direito, estar quito com as obrigações militares aos candidatos do sexo masculino, estar no gozo dos direitos políticos, não registrando antecedentes criminais. Eu chamei a atenção aqui dessa parte do edital porque ele é importante justamente porque muita gente teve problema com a PGE Paraíba em razão da não demonstração nos termos do edital e do sistema do Sebrasp, que era organizador ou foi organizador da Paraíba,
da demonstração de requisitos necessários à sua inscrição e por isso ficaram fora da prova. Então, todo cuidado é pouco com isso aqui, não negligenciem isso aqui. A parte que mais importa está rachurada, vamos diretamente para a parte das provas. As provas do concurso aplicadas em 3 fases, o concurso tem 3 fases. Prova objetiva, que ele chama de fase objetiva, prova subjetiva, que ele chama de fase escrita, e aqui a prova subjetiva tem 2 provas, eu vou explicar, e a prova oral, que ele chama de fase definitiva. Todas com caráter eliminatório e classificatório, denominadas objetiva, escrita e definitiva, versarão sobre as matérias constantes do programa anexo ao presente edital. Cada sessão de realização das provas da fase objetiva e fase escrita, ou seja, primeira e segunda fases, terão duração máxima de 5 horas, mesmo quando nela for aplicada mais de uma prova. Então isso aqui é importante, tanto na prova objetiva quanto em cada fase da fase escrita, subjetiva, você vai ter aí duração de 5 horas. A fase objetiva compreenderá uma prova de múltipla escolha, igual ao concurso anterior, com 5 alternativas cada e uma única resposta correta, sendo composta de 20 questões de língua portuguesa. Bom, aqui presta atenção. Se você não estuda, não estudou, não quer estudar língua portuguesa, não vai fazer PGR Rio Grande do Sul, porque você não vai passar. Língua portuguesa aqui tem 20 questões na prova objetiva. E toda a pontuação da prova objetiva você leva para a nota final. E cada questão de língua portuguesa vale o mesmo de uma questão de disciplina jurídica. Então, se você, repito, não estuda, não quer estudar ou não vai estudar língua portuguesa para PGR Rio Grande do Sul, não vai perder sua beleza, não vai perder seu dinheiro, não vai perder seu tempo fazendo a prova. Tem que estudar língua portuguesa. Língua portuguesa aqui acaba sendo uma disciplina de terceiro escalão. Daqui a pouco eu explico as questões de núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão aplicadas à PGR Rio Grande do Sul. Mas aqui, nesse caso, língua portuguesa é uma disciplina de terceiro escalão. Você tem que estudar para a prova. Não adianta negligenciar. Sob pena de você querer só ir passear. Aí, se quiser só ir passear, tudo bem. Mas se não quiser ir apenas passear, vai ter que, nesse caso específico, estudar a língua portuguesa. E 80 questões de disciplinas jurídicas, valendo uma questão, 1 ponto cada questão. Cada questão vale 1 ponto. Não importa se de direito, não importa se de língua portuguesa. A pontuação das disciplinas é exatamente a mesma. E são 20 questões de direito, aliás, 80 questões de direito e 20 questões de língua portuguesa. As questões de disciplinas jurídicas versarão sobre as seguintes matérias. Aí veja aqui a estratégia, ó. Constitucional, administrativo, tributário, financeiro e processo civil é o que eu chamo de núcleo duro. Há mais de 10 anos eu digo que essas 5 disciplinas representam o núcleo duro dos concursos da advocacia pública, elas são as mais importantes, você tem que criar uma boa base nessas 5 disciplinas, precisa estudá-las antes de qualquer coisa. O segundo escalão aqui seria civil, trabalho e processo de trabalho. Civil, trabalho e processo de trabalho seria o segundo escalão aqui nas disciplinas da PGR Rio Grande do Sul. E o terceiro escalão seria previdenciário, econômico, empresarial e penal para a primeira fase. Então você teria aqui, núcleo duro, estudado. Já estudei núcleo duro, tenho base no núcleo duro. Beleza. Segundo escalão, quem é? Civil, trabalho e processo de trabalho. É o que o professor Birajara recomenda estudar sempre. Também já estudei, tá tudo tranquilo. Qual é o meu terceiro escalão na PGR Rio Grande do Sul? Previdenciário, econômico, empresarial, penal e português. Eu acredito, segundo aquilo que penso como estudo ideal para os concursos da advocacia pública, que as pessoas que passarão na PGR Rio Grande do Sul, elas estão estudando nessa reta final, quais as disciplinas que elas estão estudando? Português, terceiro escalão, previdenciário, terceiro escalão, econômico, empresarial e penal, todas do terceiro escalão. É o que eu imagino que está acontecendo para as pessoas que terão ou que estarão lá na lista de classificados ou terão seu nome na lista de classificados final da PGR Rio Grande do Sul. Então preste bastante atenção porque, mais uma vez, a estratégia que eu digo ser importante para os concursos da advocacia pública se confirma. Núcleo duro, segundo escalão, e aí você se preocupa com o terceiro escalão no reta final, que é justamente o que eu imagino que as pessoas estão fazendo agora, preocupadas com português, preocupadas com empresarial, preocupadas com econômico, com penal e com previdenciário. Olha que ponto importante esse 43.2. Considerar-se apto a participar da fase escrita, ou seja, segunda fase, o candidato que atender aos seguintes requisitos cumulativamente. Primeiro, obtiver um mínimo de 50 pontos de aproveitamento nas questões, 50% melhor dizendo, de aproveitamento nas questões de língua portuguesa. Se você não acertou 10 questões de língua portuguesa, você está fora do concurso. Por isso que eu digo que se você não estuda, não estudou e não vai estudar a língua portuguesa, nem vá fazer.
Se você pode acertar 89% da prova objetiva e está fora do concurso. Basta com que você feche a parte objetiva jurídica, 80 questões, e acerte 9 de língua portuguesa. Você vai acertar 89%, que te deixaria, nesse caso, acima do ponto de corte de 99% das procuradorias, mas vai estar fora do concurso porque precisa ter acertado 10 questões de língua portuguesa. Se você fechar as 80 jurídicas e acertar 9 de português, você está fora do certame. Então, português é o fiel da balança. E até acredito que você precisa estudar a língua portuguesa de forma a fechar ou chegar muito próximo disso, no que diz respeito às questões de língua portuguesa da PGR Rio Grande do Sul, porque cada questão de português vale um ponto. E as questões de português representam 20% da prova objetiva da PGR Rio Grande do Sul, e se você não acertar 10, você está fora. Depois, pelo menos 50% de aproveitamento nas questões jurídicas, aí tudo bem. Nota igual ou superior a 60% na prova, esse é o corte do edital, que é muito mentiroso, porque o que importa é o corte daquele que está na posição 200 na lista de classificação e todos com ele empatados. A nota da fase objetiva consistirá no somatório dos pontos obtidos pelo candidato. Então, tudo que você faz de prova objetiva, soma com a nota final para saber efetivamente, no final de tudo, quais são os 7 nomes que estarão lá na lista, no topo da lista de aprovados. Na verdade, 7, considerando também as pessoas com deficiência e as pessoas negras. O edital diz que a fase escrita compreenderá 6 provas dissertativas e uma prova de elaboração do trabalho jurídico. Essa elaboração do trabalho jurídico é a feitura de peça ou parecer. E 6 provas dissertativas são 18 questões subjetivas. As 6 provas dissertativas serão constituídas, cada uma delas, de 3 questões, sendo 3 de constitucional, 3 de administrativo, 3 de tributário e financeiro, 3 de processo civil, 3 de previdenciário, 3 de trabalho e processo de trabalho. Perceba que aquela montagem de núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão para a prova objetiva muda na subjetiva. Na subjetiva prevalece muito o núcleo duro, constitucional, administrativo, tributário, financeiro e processo civil. Aí, de segundo escalão, trabalho, processo de trabalho, e de terceiro escalão, previdenciário. Então aqui você tem uma montagem de uma prova subjetiva um pouco diferente. Lembrando que nesse concurso a prova objetiva e subjetiva não são no mesmo final de semana. Então você vai ter a oportunidade de afunilar melhor o conhecimento para essa prova subjetiva depois, se aprovado na prova objetiva para o enfrentamento das subjetivas. Então são 18 questões subjetivas, 3 de constitucional, 3 de administrativo, 3 de tributário e financeiro, 3 de processo civil, 3 de previdenciário, 3 de trabalho e processo de trabalho. Quem estuda de acordo com aquilo que eu normalmente indico, já efetivamente vai ter um bom conhecimento do núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, vai ter um bom conhecimento do segundo escalão, trabalho e processo de trabalho. Na subjetiva vai treinar tudo isso e vai se preocupar em afinar o conhecimento em previdenciário. Cada prova vale 100 pontos, aí 50 pontos para a primeira questão de cada disciplina ou conjunto de disciplinas e 25 pontos para as demais. Então o edital dá a entender que a primeira questão vai ser mais casca grossa, por isso que ela vai valer 50 pontos, e as outras duas questões um pouco mais fáceis, valendo 25 pontos cada. Então você tem 18 questões subjetivas, aí você vai ter aí 6 questões casca grossa e mais aí 12 questões mais simples, levando em consideração a distribuição do ponto 46. A prova de elaboração do trabalho jurídico consistirá na elaboração de parecer ou peça processual e envolverá matérias pertinentes a quaisquer das disciplinas das provas referidas no item 46. Então aqui, você vai ter 5 horas para enfrentar essa fase subjetiva aqui, para responder 18 questões subjetivas e uma peça processual ou um parecer. Você não vai conseguir enfrentar essa prova com qualidade se você já não tiver estudado, ou não vier estudando, ou não tiver base em segunda fase. Vamos lá. A prova de elaboração do trabalho jurídico valerá 100 pontos. Considerar-se-á aprovado nessa fase o candidato que obtiver cumulativamente no mínimo 50 pontos em cada uma das provas dissertativas e 60 na média aritmética das 6 e 60 pontos na prova de elaboração do trabalho jurídico. Aqui é o corte para que você seja considerado aprovado na subjetiva. A nota da fase escrita resultará na seguinte média ponderada: média aritmética das notas das provas dissertativas com peso 6 e nota da prova de elaboração do trabalho jurídico peça ou parecer com peso 4. Os candidatos que obtiverem inscrição definitiva deferida serão convocados por edital à realização das provas da fase definitiva, que é a prova oral. 4 provas orais e uma prova de sustentação oral. As provas orais consistirão na arguição do conhecimento jurídico,
abrangendo total ou parcialmente as matérias pertinentes às seguintes disciplinas: constitucional, administrativo, tributário, financeiro e processo civil. Aí na fase definitiva, que é a fase oral, apenas o núcleo duro. Por isso que eu digo, estudem sempre o núcleo duro em grau prioritário. Você não deve estudar nada se você não tiver ainda bom no núcleo duro, boa no núcleo duro. Você não deve partir para estudar nada se você não tiver um percentual de acerto de pelo menos 85% no núcleo duro, como eu explico no vídeo onde eu apresento o mapa de aprovação em qualquer procuradoria do país. O núcleo duro é a chave de tudo. Então aqui, ó, o núcleo duro ele vai representar grande parte da prova objetiva. O segundo escalão na prova objetiva seria, nesse caso, civil, trabalho e processo trabalho. O terceiro escalão seria previdenciário, empresarial, econômico, penal e língua portuguesa, que é o que eu imagino que as pessoas que vão passar nesse concurso estão preocupadas agora. Na segunda fase, você vai ter o núcleo duro de novo. No segundo escalão, você vai ter trabalho e processo trabalho, então somente. E no terceiro escalão, você vai ter previdenciário. E na prova oral você só tem o núcleo duro. Então o núcleo duro é a base de tudo, inclusive para a PGE do Rio Grande do Sul. Perceba, portanto, que não é um edital fácil, não é um edital para amador, não é um edital para quem está começando, não é um edital para quem não estudou o núcleo duro, não é um edital para quem não estudou núcleo duro mais segundo escalão ainda. As pessoas podem até querer fazer essa prova, mas a chance de não dar certo em termos de aprovação é grande. As pessoas que vão passar na PGE Rio Grande do Sul, imagino, são as pessoas que já estudaram o núcleo duro, que já estudaram o segundo escalão, que estão preocupadas agora no reta final com o terceiro escalão para a prova objetiva e vão se preocupar já com base em segunda fase, com previdenciário em segunda fase e, obviamente, afinar o conhecimento de peças e pareceres para o enfrentamento da fase escrita. E aí o edital traz efetivamente a regulamentação restante, bem como traz o conteúdo programático das disciplinas que eu não vi nenhum problema em relação ao que normalmente cai nos concursos de procurador. Eu montei estratégia para esse edital no que diz respeito à prova objetiva, já lancei mentoring para a PGE Rio Grande do Sul, já consta lá no site da escola, mas imagino que a PGE Rio Grande do Sul aqui é um concurso extremamente sui generis, especialmente pela fase de língua portuguesa, na fase objetiva. Lembrando que na segunda fase também a língua portuguesa conta, porque você precisa demonstrar conhecimento do vernáculo ao redigir peças, pareceres e questões subjetivas, sob pena de perda de pontos se você errar a redação dessas respostas. Mas imagina efetivamente aqui que a PGE Rio Grande do Sul ela traz uma prova sui generis. A prova de 2014 é muito importante em termos de estratégia e, efetivamente, aquilo que te falei sobre a divisão de núcleo duro, primeiro e segundo escalão, são importantes para cada uma das fases do concurso. Como falei, a prova subjetiva não é no mesmo final de semana da prova objetiva, então as pessoas agora devem se concentrar aqui. Revisar constitucional, revisar administrativo, revisar tributário, revisar financeiro, revisar processo civil, revisar trabalho, revisar processo trabalho, revisar / estudar previdenciário, econômico, empresarial e penal. Essa é a preocupação agora com a prova objetiva, sem esquecer língua portuguesa, porque se você não acertar 10 questões de língua portuguesa na prova, você vai estar reprovado nessa fase. Você pode, repito, acertar 89 questões na prova, 80 de disciplina jurídica e 9 de português e ainda assim não estar na segunda fase. É um concurso sui generis. Eu recomendo que quem quer estudar para esse concurso preste bastante atenção a todas as estratégias que eu mencionei quando da análise do edital. Sobre a questão dos honorários, vou deixar para que os senhores e senhoras que acompanham aqui o canal pesquisem e coloquem a resposta aí embaixo. Se eu conseguir a resposta antes disso, eu também coloco, mas me ajude a tornar aqui o YouTube uma comunidade onde todos nós nos ajudamos. Se você é do Rio Grande do Sul, se acompanha efetivamente o trabalho da Assembleia Legislativa, se tem alguma notícia sobre o que aconteceu ou o que vem acontecendo com o questionamento acerca dos honorários dos procuradores, deixa aqui embaixo a notícia ou o que você sabe ou o que eventualmente aconteceu ou está acontecendo para que as pessoas possam tomar as melhores decisões sobre ir ou não fazer a prova, principalmente quem se baseia na questão remuneratória e na questão estratégica. Está aqui a análise da PGE Rio Grande do Sul. Eu espero ter te ajudado, forte abraço e até os nossos próximos encontros.